Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, falar com vocês sobre a declaração do Renato Paiva, que chocou muita gente. Se o torcedor do Botafogo já não curtia muito o trabalho do Renato Paiva, depois dessa declaração que ele deu para a TV Comebol, de que a inspiração dele é o Barcelona, do Guardiola, tal, que o torcedor falou, pô, você tá de brincadeira, né? Botafogo em 7 jogos, você ganhou 2 jogos com o Botafogo, vem falar de Guardiola, de Barcelona, tal. Mas eu vou mostrar para vocês que, de certa forma, ele tem razão, e isso não é nenhum grande mérito, né? A gente está falando de um time que jogou futebol há quase 15 anos, né? A gente não está falando de um Barcelona de agora, né? Enfim, Renato Paiva tem como inspiração o grandioso Barcelona da era Guardiola, da era Messi, Xavi, enfim, Iniesta, grandes craques, daquele time que realmente, se nós formos buscar um parecido, teremos que apelar para as grandes equipes brasileiras da década de 60 e 70. Mas, aqui no Dois Toques, vamos falar também da preparação do Botafogo para esse jogo contra o Estudiantes. E aí tem mais brasileiros jogando, é claro, mas a situação do Botafogo hoje é a mais difícil e a mais importante, porque uma derrota para o Botafogo, para o Estudiantes, ela não elimina o Glorioso, mas ela obriga o Botafogo a vencer os próximos 3 jogos. É claro que vai enfrentar Estudiantes, Laú dentro do Newton Santos e o Carabobo da Venezuela, lá na Venezuela. Então, assim, não é impossível, né? Vai ser difícil, não é impossível. Mas uma derrota hoje fica uma escadinha, né? Laú com 7, Estudiantes com 6 e o Botafogo com 3 jogando mal treinado. Não tá nada parecido com o Barcelona do Guardiola, né? Mas vamos lá, Renato Paiva é o novo Guardiola? Não, não tem nada disso, nem Gordiola, nem nada disso, né? O que o Renato Paiva vai falar na entrevista dele para a Comebol é simplesmente que ele bebeu das águas, foi estagiário do Guardiola na época do Barcelona, né? E bebeu das águas desse futebol posicional, daquele tic-tac que encantou o mundo, que depois passou para a seleção espanhola, já vista que eram quase os mesmos jogadores, né? E ele vai falar que essa questão é muito do treino. Isso tem realmente um sentido, porque os trabalhos do Renato Paiva no Bahia, aqui no Botafogo, o Renato Paiva é muito elogiado por quem faz parte da estrutura, da diretoria, dos cabeças. O Renato Paiva saiu do Bahia com a diretoria e os cabeças do Grupo City querendo que ele ficasse. E ele mesmo interrompeu ali o trabalho dizendo que não aguentava mais, né? A pressão da torcida, discutia todo o jogo com a imprensa e tal. Mas realmente, internamente, a gente até falou isso lá no GG, né? O John Textor, pelo que conversei com ele ontem, me parece um aficionado nessa ideia de jogo posicional. Ele acha, de fato, que o Renato Paiva, com o tempo, vai conseguir instaurar o que o John Textor sempre chamou de Botafogo Way, que é esse estilo propositivo do Botafogo do Luiz Castro de 2023, do Botafogo do Arthur Jorge de 2024, são proposições diferentes de jogo, mas esse Botafogo propositivo, esse Botafogo que domina. E são conceitos que o Renato Paiva sempre fala, né? Por isso que a gente sempre afirma aqui que, teoricamente, saca muito. Na hora de fazer o jogo funcionar, a coisa não acontece, costuma não acontecer, né, nos trabalhos do Renato Paiva. E essa declaração dele à Comebol é real. A gente que acompanha futebol brasileiro de perto, um treino no Botafogo, ele coloca realmente esses critérios, esses requisitos muito táticos na questão do treino. E o jogador que sabe aproveitar essas questões, ele até se desenvolve. O problema é quando você tem um elenco que já se acostumou com uma ideia e foi campeão do Brasil e da América com essa ideia, e agora vai ter que mudar a ideia completamente, e os jogadores estão vendo que não está dando certo.
E aí é claro, né, vamos colocar a culpa nos jogadores, porque os jogadores não estão exercendo uma ideia talvez em que eles não acreditem. Talvez esse seja o grande problema do Botafogo com o Renato Paiva, dos jogadores com o Renato Paiva. A diretoria do Botafogo tem falado que a culpa é dos jogadores. Os jogadores é que não conseguem exercer o sistema de jogo, porque o sistema de jogo, a ideia é muito boa, né? E é de fato isso. É de fato isso. O jogador olha para aquela ideia de jogo e talvez não acredite nessa ideia de jogo. Ele, tendo em vista ter trabalhado com uma ideia, não vou dizer que é antagônica, mas é diferente, ele olha para essa, cara, isso aí não vai funcionar, isso já não está funcionando. E aí, quando você tem um grupo que não acredita na ideia, dificilmente vai dar certo. Ele precisa fazer com que esses jogadores nos treinamentos acreditem que esse sistema, que essa ideia de jogo é uma ideia capaz de tornar esse time vencedor novamente. E o que tem acontecido não é isso. O aproveitamento dele é o pior de todos os treinadores portugueses que já passaram pelo Botafogo. É o pior. Né? Ele precisa reverter isso. Vai ter tempo para reverter, porque, como vocês viram lá no nosso outro canal, o GG, o John Textor, vai dar tempo ao Renato Paiva. Custe o que custar. Foi o que nós entendemos, né? Custe o que custar, o tempo será aliado do Renato Paiva. Bom, e aí ele vai falar sobre essa questão do jogo posicional, do treinamento muito voltado para isso, mas existiu uma diferença muito grande lá naquele Barcelona. Aquele Barcelona foi forjado para o Guardiola, e o Guardiola forjou aquele Barcelona. Aqui no Brasil é muito difícil isso acontecer, né? Primeiro porque os treinadores não veem o futebol brasileiro como um polo de fixação, vejam como um polo de desenvolvimento para a carreira. Conquistou alguma coisa, vão embora. Eles não ficam aqui, a não ser aqueles que não são procurados pelo futebol europeu. Caso do Abel Ferreira. O Abel Ferreira nunca teve uma proposta de um time da Europa, então ele fica no Brasil. Né? Ganha muito bem, ele fica aqui no Brasil. E esse provavelmente será o último ano dele. Os outros treinadores que não têm o mesmo sucesso ou são demitidos ou vão para o mundo árabe. Né? Vão para o mundo árabe ganhar os seus milhões. Então, assim, o torcedor do Botafogo ficou, pô, esse cara tá se comparando com o Guardiola. Não, ele estagiou com o Guardiola, ele aprendeu a ideia do jogo posicional com o Guardiola, mas não é só aprender, não é só decorar, não é só achar que está conseguindo passar para os jogadores. Ele vai falar isso, não é ensinar para o jogador. O próprio Renato Paiva vai falar isso. É fazer com que o jogador vivencie isso na prática. Isso não está acontecendo no Botafogo. Né? Por isso que o jogo de hoje é um jogo perigosíssimo. É um jogo perigosíssimo. O Botafogo não tem nem assim feito partidas horrendas, tal, mas ele não consegue ser dominante. O Botafogo é dominante nos seus adversários? O Botafogo até tem espasmos de domínio. No último jogo contra o Atlético Mineiro, teve um primeiro tempo de mais domínio, que não foi suficiente para estar à frente do placar. Contra o São Paulo foi dominante, mas os erros sobressaem muito. É um time que erra demais e esses erros são determinantes para qualquer projeto de jogo. Se a defesa do Botafogo fosse uma defesa como a do ano passado, e olha que são os mesmos jogadores, mas não se comporta como a do ano passado, aí a gente tem um grande problema, né? Vamos ver qual vai ser o resultado de Botafogo e Estudiantes, porque ó, a pizza chegou. Fico por aqui. Valeu!